Professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o resumo da aula 1 de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Bom, pessoal, nessa aula vamos falar rapidamente sobre a apresentação do plano da disciplina. Vamos iniciar o estudo das matrizes e as operações com matrizes e suas propriedades. Bom, vamos aqui. Então, definição de matriz. Pessoal, é um conteúdo já conhecido do ensino médio. Então, é importante ressaltar que isso aqui é um resumo. Então, não substitui a aula presencial, muito menos o seu estudo pelo livro. Então, leiam o livro, pessoal. Tá? Mas nós temos aqui o exemplo de uma matriz. Né? É uma tabela com linhas no sentido horizontal, todo mundo conhece, e colunas no sentido vertical. E aí vamos nos atentar à notação. Então, nós falamos que essa matriz é M linhas, sempre primeiro linha, por N colunas, ou M por N, tá? Então, e a linha, quando nós estamos dentro da matriz, dentro aqui, ó, o elemento, tá? O endereço do elemento é dado pela letra I, que significa coluna, e I, que significa linha, então I é a linha, tá? Essa notação é muito conhecida já, tá, pessoal? E J é a coluna. Ok? Pessoal, para o vídeo ficar mais dinâmico, não vou ficar lendo as definições. Vou fazer algum outro comentário aqui, tá? Então, tem coisas aqui que a gente já conhece, ok? Então, quando nós estamos denotando a matriz, a letra maiúscula, A, então posso chamar matriz A, B, qualquer letra, sempre maiúscula, e daí por diante, tá bom? A ordem da matriz nós colocamos fora, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, matriz D, 3 por 4. Então, 3 linhas e 4 colunas. Então, nosso MN, tá bom? Atenção, né? Na leitura do livro, vocês vão encontrar vários termos, várias classificações. Matriz quadrada, quando o M é igual a N, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, vou dar exemplo aqui de matriz quadrada, só pensando na ordem. Matriz 2 por 2, matriz 3 por 3 e daí por diante, tá bom? Bem simples, não tem muito segredo e é muito comum nós usarmos essa notação entre parênteses para escrever a expressão que vai dar os valores da matriz. Por exemplo, eu posso ter a matriz A, I, J e aqui uma lei de formação, tá? Por exemplo, 2I mais 5J menos 1. Então, atribuindo os valores de I e J, nós conseguimos construir a matriz. Bem parecido com a ideia de função. Pessoal, dadas as matrizes, nós precisamos saber fazer operações com essas matrizes. Por exemplo, soma, multiplicação, tá bom? E as matrizes, aqui nós temos um exemplo de matriz, de maneira bem simples, e nós podemos pensar que é um ente matemático, tá? Associado a um problema com muitas variáveis. Então, geralmente, na prática, os problemas dentro da engenharia de alimentos, por exemplo, tem mais de uma variável, tá? Posso citar como exemplo, para a gente ir entendendo, um problema, ó, que é um problema real, onde você tem algumas variáveis, né? Vamos imaginar aí a fabricação de um certo produto. Então, os ingredientes já são variáveis, tá? Então, as colunas serão esses ingredientes. Então, essa matriz aqui, ó, 3 por 3, seria um problema com 3 variáveis, tá? Ó, 3 variáveis. Por exemplo, só para entender para que serve, né? Se eu falar aqui para vocês, né? Vamos pensar no problema da industrialização, né? Na indústria, né? A fabricação de alimento. Para você atribuir um valor de custo disso, você tem que saber o valor, né, dos ingredientes, da mão de obra. Cada um desses é variável. Vamos supor aqui, né? A fabricação de um certo alimento aí, pão, bolo, né? Você tem lá um dos ingredientes. Só inventando aqui, pessoal, só para a gente conversar um pouquinho, né? Então, vamos supor que você tem a farinha. Só exemplo, pessoal. Bem bobinho aqui, bem fictício, tá? Aí você tem lá ovos, exemplo, tá bom? Quantidade de leite, sal. Daí você já vê a quantidade, né? Mão de obra, gasto de energia, isso tudo são variáveis. Então, se eu quero representar este problema aqui, ó, da fabricação de um certo alimento, muito provavelmente eu vou trabalhar com matrizes, tá? Onde cada linha seria um desses ingredientes. Por exemplo, aqui, ó, tá? Então, vai depender como você vai modelar o problema. Só que eu já teria, se fosse usar matrizes, que usar a matriz com 5 colunas, tá bom? Então, para ficar bem simples de entender, é isso. Uma matriz representa um problema
que tem várias variáveis ali para resolver, tá bom? Tem problemas muito simples, que só precisa de uma variável, mas a maioria dos problemas precisa de várias variáveis, tá bom? Então, ok, estamos lá no problema e precisamos, depois que modelamos o problema, resolver usando matrizes. Então, temos que saber fazer as operações. Então, essa aula é praticamente isso. A primeira operação, soma. Como que é a soma de duas matrizes? Tá? Então, ó, a soma de duas matrizes de mesmo tamanho, primeira coisa tem que ser o mesmo tamanho. Isso eu já identifico aqui na notação, é muito importante ter atenção na notação. Então, M por N, ó, como usaram as mesmas letras, então é a mesma ordem. E está escrito também, né? Definida como sendo a matriz, ou seja, o resultado é uma outra matriz, está aqui, ó, matriz C é igual a matriz A somado com a matriz B. E por acaso usa a mesma notação da soma de números reais, tá bom? E como que é definido? Olha aqui, ó, as letrinhas I e J, falamos agorinha, endereço, né? Então, cada elemento da matriz soma é o elemento de uma matriz mais o elemento da segunda matriz. Bom, e aí esse I e J você vai variando. Toda vez que a gente tem I, a gente já sabe que ele vai percorrer todos os valores até chegar no M, que é o último. A mesma coisa com J. 1, 2, 3, até o último, que é N. Aí vai depender da ordem da sua matriz. De maneira bem simples, é assim que nós definimos a soma de matriz. E aí nós podemos escrever isso daqui também dessa maneira aqui, de maneira bem simples, né? A matriz soma IJ é AIJ mais BIJ. Aqui temos um exemplo, né? Então, no final das contas, é somar elemento com seu correspondente. Então, na primeira linha, o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Vou para outra linha, primeiro da segunda linha com o primeiro da segunda linha, e daí por diante, né? Algo bem simples de fazer. Temos um exemplo aqui, tá? Vamos para frente. Outra operação que nós precisamos para resolver problemas com as matrizes. Multiplicação de uma matriz por um escalar. Lembrando que quando nós falamos escalar, é a mesma coisa que o número real, tá? Então, é um número real. Então, a multiplicação da matriz A, olha a ordem, M por N, por um escalar, né, número real, que a gente já sabe, alfa, é definida pela matriz M por N. Então, tá aqui, ó, o resultado é B, que é alfa A. Como é a definição disso? Olha, cada IJ da matriz resultado, matriz B, é o elemento da matriz A multiplicado pelo valor alfa, que é o número real. E aqui temos um exemplo, bem simples também, tá? Outra maneira, podemos destacar aqui, ó, a outra maneira de definir, bem simples. Então, nós temos aqui a matriz A no exemplo, e queremos multiplicá-la pela constante, né? Menos 3, é o nosso valor alfa, o nosso valor real. Pode ser negativo, pode ser, por exemplo, 2, raiz de 3, qualquer valor, tá, pessoal? Uma fração, 3 sétimos, qualquer valor aqui. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse valor e multiplicar por cada número dentro da matriz. Nós falamos as entradas das matrizes. Que tá aqui, né? Menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes 1, e a continha tranquila aí, básica, né? 6 menos 3. E assim nós temos a matriz menos 3A. Uma observação importante da teoria, vocês vão ver isso lendo o livro, não esqueçam disso. Tá? Se eu pegar uma matriz aqui, por exemplo, essa matriz aqui mesmo, e multiplicá-la por menos 1, tá? Eu terei a matriz menos A, que é a matriz oposta de A. Tá? Matriz oposta. Ó. E é só trocar os sinais aqui, tá, pessoal? Nesse exemplo nosso aqui, vou colocar aqui, ó, a matriz A oposta, né, menos A, é só trocar o sinal 2, menos 1, 0, 3, menos 5 e 4, porque o sinal de todos. Deixa eu só organizar melhor um pouquinho aqui. Vou colocar aqui de novo, né? A, 2, 0, menos 5. Trocando o sinal de todo mundo. Menos 1, menos 3 e 4. Positivo. Essa é a matriz menos A. Qual que é a propriedade das matrizes opostas, né? Que se eu pegar a matriz A somado com a matriz menos A, isso é a mesma coisa de fazer A menos A, que vai dar a matriz nula, vai dar 0. Tá bom? Então, lembra muito as operações com números reais, né? Tem o zero dos números reais, que tem essa propriedade, e nós temos a matriz neutra. Aproveitando a matriz neutra, aquela matriz onde todas as entradas é 0, né? Se estiver nessa ordem aqui, seria todo mundo 0 assim. Bom, vamos para frente. De novo, pessoal, só para lembrar, isso é um resumo, tá? Não fique somente nesse vídeo, para você ter uma direção, um norte, mas você tem que ler o livro. Produto de matriz.
aqui já começa a ficar interessante, né? O produto de duas matrizes, tais que o número, a condição de colunas da primeira, tá aqui, número de colunas, a segunda letra, P, é igual ao número de linhas da segunda. Então, aqui, essa é uma condição para que nós consigamos fazer o produto. Se isso não for verificado, não podemos, tá bom? É definido pela matriz M por N. Observa que esse M é o primeiro e o N é o segundo da última matriz. Então, sempre vamos verificar isso daqui, tá? Então, é definido da seguinte maneira, né? Matriz C vezes A, a gente pode escrever assim também, C ponto A, né? Que é a multiplicação que a gente conhece, ou às vezes até assim também, tá? Não tem problema nenhum, A vezes B. São os mesmos símbolos, já percebemos, dos números reais. E aí, como que é definido a multiplicação de matriz? Aqui a gente tem que ter cuidado, porque a soma foi muito tranquila, a multiplicação por escalar também. Agora, aqui no produto, nós temos uma regrinha um pouco diferente, mas também conhecida do ensino médio. Cada termo da matriz produto será uma combinação linear, olha aqui, dos elementos da matriz A e B. Tá? Então, eu vou multiplicar 1 da A por 1 da B, soma. 1 da A, 1 da B, soma. Tá? Tem uma sequência de somas aqui e dentro da soma os produtos. Tá bom? Outra maneira de fazer isso está aqui. Vou destacar aqui de verde para ficar bem claro. Tá? É tudo a mesma coisa, pessoal. E a gente tem que aprender a ler essa notação aqui. Tá? Então, como que isso funciona? Vou fazendo para cada I e para cada J. Já falei, o I vai variando de 1, 2, até o grau... até o último aqui, M, né? Até a última ordem. E o J, a mesma coisa. 1, 2, até N. Tá? Se a matriz é 2 por 3, eu sei que o meu I vai até 2, só até aqui, e meu J iria até 3. Então, eu tenho que fazer para cada I e para cada J. Substituir aqui e fazer a continha. Tá bom? Uma maneira bem simples de entender isso está aqui. Eu tenho cada elemento, C e J. Eu vou pegar uma linha, no final das contas é isso, da matriz, que vai ser exatamente a linha I. Então, se eu estou aqui, por exemplo, C23, eu vou pegar a segunda linha. Vou pegar toda a segunda linha e vou fazer combinação linear com a coluna 3, que é o segundo. Então, isso aqui seria a coluna 3 nesse exemplo aqui. Aqui seria 3 e aqui seria a linha 2. Como que é essa combinação linear, pessoal? Vou pegar o primeiro, multiplicar com o primeiro. O segundo, multiplicar com o segundo. E daí por diante, terceiro com o terceiro. Por isso que a gente tem aquela condição, voltando aqui, que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, tá? Para dar certo essa conta aqui. Depois que eu multipliquei os pares até o último, eu tenho que somar, tá? Que é isso daqui, multiplica, aqui dentro vai ter vários até chegar ao último, multiplica e depois soma todo mundo. Inclusive, uma maneira, né, mais elegante, mais reduzida de notar isso, denotar, é usando essa simbologia, que é essa notação, que é o somatório. Esse somatório, isso aqui significa soma, deixa eu limpar um pouco a tela aqui, significa soma, é a maneira mais compacta de escrever a mesma coisa, tá bom? Então, esse aqui é o somatório, somatório. Ele só significa essa sominha que a gente está fazendo aqui, várias somas, tá? Número grande de soma. E aqui pode perceber que é cada um desses termos que nós temos aqui, só que no lugar do 1, do 2, nós temos o K, que é o índice do nosso somatório. Vai de 1 até P. Pode olhar aqui, tá bom? Que tem que lembrar dessas notações aqui, pessoal. Aqui é uma observação sobre o somatório. É exatamente isso que eu acabei de falar. Vamos para frente. E aqui nós temos um exemplo, né, para a gente ver a multiplicação. Então, a matriz A, vamos colocar a ordem dela aqui, 2 linhas, 3 colunas. A matriz B, 3 linhas, 3 colunas. Para começar, eu posso fazer porque esse é exatamente igual a esse. Então, a condição de existência da multiplicação. Se não fossem iguais, não poderia fazer, certo? Verificado isso, eu já sei que o resultado, eu vou pegar agora de outra cor aqui a caneta, vamos lá. Vai ser a matriz, pega o primeiro, 2 por 2. Pode olhar, tá? Opa, isso, 2 por 2, né? Aqui, opa, coloquei errado aqui, 3. 2 por 3. Errei na anotação aqui, né? Esse 2 aqui é 3. A matriz é 3 por 3. Vamos lá. Corrigindo aqui, tá? Que é 3. Vamos lá. Aqui é um 3. Então, olha só, pessoal. 3. Então, a matriz final é uma matriz 2 por 3. Onde nós vamos fazer isso aqui, Vou pegar a primeira linha com a primeira coluna. Multiplico o primeiro com o primeiro.
segundo com segundo, terceiro com terceiro, e depois somo todo mundo, que é essa continha aqui. Vou fazer mais uma vez, né? Vamos mudar a linha para ficar bem claro. Vou apagar tudo aqui. Então, eu continuo na primeira linha e vou fazer a segunda coluna agora, tá? Eu estou descobrindo esse valor aqui, ó, porque eu estou na primeira linha, segunda coluna. Observa que tudo é bem casado aqui, né? Então, multiplico esse por esse, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Isso é bem simples. Está aqui as continhas, que vai dar esse resultado 19. Tá? Vamos apagar de novo e fazer, para a gente finalizar esse slide aqui, a última conta, né? Então, fixo a linha, estou pegando sempre a primeira linha e mudando as colunas. Como aqui é todo mundo zero na terceira coluna, nem vou fazer porque vai dar tudo zero, né? 1 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 0 é 0, mais esse vezes esse é 0 também, que vai dar esse 0 aqui. Tá? E aí vamos repetir o processo para a segunda linha. Faz com a primeira coluna, depois com a segunda coluna, depois com a terceira coluna. E aí você terminou de fazer a multiplicação, que é essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui, ó. Bom, bem tranquilo. Uma observação muito importante nesse exemplo aqui, a gente já consegue perceber isso, pessoal, ó. Que se eu tenho a matriz, nós pegamos aqui, ó, a matriz, né? Olha aqui, ó, A, vou colocar junto, 2 por 3, vezes a matriz B, 3 por 3, nós conseguimos, que é a matriz C, 2 por 3. Acabamos de ver isso. Se eu inverter agora, ó, essa observação está falando exatamente isso. Será que eu posso inverter, fazer B vezes A? Vou fazer aqui embaixo, ó. B, 3 por 3, vezes A, 2 por 3. A gente vai ver que não, exatamente porque é o número de colunas, ó, condição de existência do produto. Ó, o número de coluna aqui é diferente do número de linhas aqui, ó, diferente. Ó. Então, não podemos. Então, isso aqui a gente não pode fazer, não existe esse produto. Então, exemplo muito simples, só de olhar para a ordem da matriz que nós não podemos, como está A vezes B das matrizes, ó, A vezes B é diferente de B vezes A para este exemplo. Tá bom? Regra geral, a gente vai falar que é diferente. Pode ter um ou outro caso que aconteça essa igualdade, mas, como não vale para todos, não podemos afirmar que AB é sempre igual a B vezes A. Ok? Matriz transposta, outra definição. Aliás, aproveitar para deixar um recado, pessoal. Tem várias outras definições que não estão aqui no slide, nesse vídeo, aula, nesse resumo, até porque você tem que ler o livro. Lembrando que o objetivo não é esgotar todo o conteúdo, você tem que sentar e ler o livro, tá bom? Que está lá no site. A transposta, símbolo, tá aqui, ó, T, ó, A elevado a T. Então, vai falar o que você tem que fazer. Nosso objetivo principal nessas primeiras aulas, pessoal, é conseguir ler, entender a notação. Tá? Algo que os alunos têm muita dificuldade, têm mostrado isso ao longo de vários semestres aí, tá? Então, olha só, por definição, a matriz B, que é a transposta, ó, o que eu vou fazer? I e J, observa aqui, ó, e na outra eu vou trocar. Então, literalmente, é trocar o I pelo J, ou seja, trocar linhas com as colunas. O que era linha vira coluna. Muito simples essa definição. Tá aqui outra maneira, né, de você escrever isso, ó, tá? Então, o símbolo é A elevado a T, que a gente vai ler A transposta. B transposta, tá bom? Então, tem alguns exemplinhos aqui, ó. A transposta de A, olha só, essa linha 1 e 2 virou coluna. 3 e 4 virou outra coluna. Bem simples. Vamos analisar a última aqui, ó. Então, a última matriz. Observa que eu troco literalmente, tá? Linha por coluna. Inclusive, isso vai trocar a ordem da matriz, né? Esta matriz C tem 2 linhas e 3 colunas, tá? E essa aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Bem simples, uma definiçãozinha. Ok? Bom, pessoal, já sabemos fazer soma de matrizes. Entendemos o que é matriz, que está associada a problemas do cotidiano com várias variáveis, onde cada coluna é uma variável, de maneira bem simples. E aí, para resolver algum problema, a gente precisa saber trabalhar com essas matrizes. Então, além de toda a nomenclatura, notação, definições, né, a gente tem as operações, que é a soma, nós já vimos, a multiplicação por escalar, vimos também, e o produto de duas matrizes, ou multiplicação de matrizes. Então, nós já sabemos fazer 3 operações, e de quebra ainda nós falamos da matriz transposta. A gente pode pensar como operação também. Tá bom? E aí, o que acontece? Na hora de resolver os exercícios, vou até adiantar um pouquinho. Nessa aula a gente não vai fazer exercício, mas só para entender. Tá? Tem alguns exercícios aqui.
De novo, sempre que você vê uma matriz, você vai lembrar do que eu falei, né? Embora a gente não está associando o exercício ao problema, mas eu posso pensar que é um problema com duas variáveis, primeira coluna e segunda coluna, tá? É um problema que eu tenho que analisar duas variáveis. E para resolver esses problemas no mundo real, na parte prática, eu preciso trabalhar com matriz, fazer soma, multiplicação, entre outras operações, claro. Bom, e para fazer resolver esses problemas, a gente vai primeiro treinar com exercício, tá aqui. E para resolver os exercícios, a gente usa as propriedades. Tem propriedade que facilita muito. Eu vou citar algumas aqui, sempre lembrando que o vídeo é só um resumo, pessoal. Não tem como objetivo esgotar todo o conteúdo, tá bom? Por exemplo, vamos pegar o segundo exercício aqui. O que eu observo? Isso aqui lembra muito quando nós estamos trabalhando nos números reais, né? Quando nós temos algo assim, por exemplo, né? Vamos supor que y e x e z são números reais. Então, se eu tenho isso daqui, ó, mais zx, nós sabemos que podemos colocar o x em evidência, fator comum em evidência. Então, ficaria assim, ó, y mais z, que multiplica x. E a gente sabe que vale, porque vale a distributiva. A gente fala o chuveirinho, né? Y vezes x está aqui, z vezes x está aqui. Para números reais, isso vale. Será que vale para as matrizes? Cuidado, tá? Aí você tem uma lista de propriedades aqui, tá? Você vai ler, entender cada uma delas e tentar memorizar. Bom, deixa eu localizar essa aqui só para a gente ver. Ó. Ela está logo aqui, ó, né? Distributiva de matriz. Então vale, ó. Aqui eu tenho a matriz A, que é comum, e coloquei ali em evidência, fator comum em evidência. E aqui a gente tem muito parecido, né? À direita, o A, fator comum, olha aqui, ó, tem A aqui e A aqui, então colocou em evidência. Então, essa propriedade que eu falei dos números reais vale. Agora, olha só que interessante, acabamos de falar agorinha, né, que A vezes B, olha só, se eu colocar minúsculo, números reais é a mesma coisa que B vezes A, mas acabamos de ver que se for matrizes, por isso que a letra maiúscula, isso não é verdade, tá bom? Então, tem que ter bastante cuidado na hora de resolver os exercícios, tá? Que se usar uma propriedade que não é verdadeira, vai ficar errado, obviamente. Bom, então, essas propriedades que não vou ler todas, tá? Vamos destacar algumas aqui, ajuda nessa hora, tá? Então, vamos pegar uma ou outra aqui, depois vocês leem as demais, tá? Comutativa, acabei de falar, né? Na multiplicação não vale, mas na soma vale. A mais B é B mais A, tá? Então, o correto é falar comutativa na soma. Lembrando, ó, de novo, mais uma vez, que na multiplicação não posso fazer isso. Comutar é trocar de ordem, né? Ó, então, isso aqui é diferente, tá bom? Associatividade, eu posso somar primeiro B mais C e depois A, ou somar primeiro A mais B, depois C. Aqui aparece a matriz nula, que eu falei para vocês, né? A matriz neutra, ó, na soma, que é a matriz zero. Deixa eu apagar aqui, aproveitar aqui para a gente falar mais um pouquinho, né? Então, a matriz neutra, nesse caso, está representando zero com um tracinho em cima, só para diferenciar do zero dos números reais, é aquela matriz onde todo mundo aqui é zero. Vou fazer uma de ordem 2 por 3. Todo mundo é zero aqui, tá? Qual que é a característica? Que na soma, ela sempre vai preservar o número, não vai mudar, né? A matriz A mais 0 é A. A mesma coisa dos números reais, né? 2 mais 0 é igual a 2. Por isso que é o elemento neutro da soma, tá bom? Agora eu falei, né? O elemento simétrico, a matriz simétrica, a matriz oposta, é a matriz menos A, que é multiplicar A por menos 1. Que ela tem qual característica? A mesma coisa dos números reais. Vou aproveitar o 2. Se eu somar 2 com o seu oposto, ou seu simétrico, pela soma, vai dar 0. E nas matrizes também tem essa mesma matriz, né, com a mesma propriedade, que é a matriz simétrica ou matriz oposta. Tá bom? É só pegar a matriz A e multiplicar por menos 1. Só lembrar aqui, né? Menos 1 vezes A igual a menos A. Vamos para frente. Mais uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui nesse slide, para a gente finalizar a nossa primeira parte da aula, é que nós temos a mesma matriz, a mesma ideia, aliás, não a mesma matriz, a mesma ideia para multiplicação. Eu quero encontrar a matriz que, quando eu multiplico por A, eu não mudo. Olha aqui, ó, matriz neutra em relação à multiplicação. Aqui ela é chamada de matriz identidade, tá? Tá aqui, ó. E aqui está já um exemplo de matriz identidade aqui, ó. Ok? Vou fazer outros exemplos aqui, ó, de ordem 3. Esse P é a ordem. Como é uma matriz quadrada, só precisa falar o número, né? Não precisa colocar 3 por 3, só 3. Então é a matriz assim, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
onde a diagonal principal é todo mundo 1. Quem que é a diagonal principal? Já está ali, né, pessoal? Você vai traçar aqui, ó, uma linha na diagonal, já está falando, ó, e é todo mundo 1. O restante é 0. Só seguir esse padrão você pode fazer para a ordem que você quiser. Vamos fazer mais uma aqui, ó, de ordem 2, que são as mais utilizadas, né? 1, 0, 0. Essa matriz ela tem essa característica, pessoal. Nos números reais é o número 1. Por exemplo, ó, 2 vezes 1, a gente sabe que é 2. Preserva, né? Não muda o número. E nas matrizes, a mesma coisa. A vezes a identidade, a gente vai colocar a ordem aqui só para falar que depende da ordem, né? 2, 3, como nós fizemos, é a própria matriz A. Outra coisa muito interessante aqui, para a gente finalizar de vez, os exercícios vão ficar para a próxima aula. Já já volto nesse slide aqui, só para comentar. Matriz inversa, tá? Vamos pensar aqui nos números reais. Sempre gosto que o aluno raciocina, tenta abstrair, pensando nos números reais que já são mais conhecidos, né? O que é o número 2 dividido por 3, né? A gente pode fazer isso até em forma de fração, tá? Que é a mesma coisa de você pegar o 2 e multiplicar, ó, por 1/3. Nós já vimos, agorinha, pensem, pessoal, ó, atenção aqui, abstração total. Vou colocar até de vermelho aqui para ficar bem chamativo aqui em cima. Nós já vimos agorinha que a soma, né, ó, o que a gente fez isso aqui, ó, a gente transforma isso aqui na soma, ó. Então, soma e subtração, aqui é o oposto da matriz B, é a mesma operação, tem as mesmas propriedades. E aqui a gente está vendo que a divisão também eu posso pensar como uma multiplicação. E esse valor que a gente chama de inverso, tá? O inverso do 3, que também podemos, inclusive, escrevê-lo assim, ó. Então, 2 dividido por 3, ó, colocando o símbolo de divisão para ficar bem claro, é a mesma coisa que 2 vezes o inverso de 3, que é 3 elevado a menos 1. Tá? Nas matrizes, a gente vai ter essa mesma ideia. Tá? Então, nós não temos divisão de matriz, assim como nós vimos que não estudamos a subtração, a diferença de matriz. A diferença nós transformamos na soma e, da mesma maneira, a divisão nós transformamos na multiplicação. Tá? E tá aqui, ó, a matriz inversa, a elevado a menos 1. Deixa eu limpar o slide aqui. Tá bom? Ó, então, a elevado a 1, matriz inversa. Né, ó. Okay? Então, se eu fosse pensar no mesmo raciocínio que eu acabei de falar, o que é A dividido por B? Não tem essa operação, já falei. É A vezes a inversa de B. Então, nós precisamos calcular a inversa de B. Você pode procurar em qualquer livro, você não vai encontrar as propriedades, a definição de divisão de matriz. Vai encontrar de inversa, tá bom? Aí, o que acontece? Nós temos duas maneiras de calcular a inversa de uma matriz. Duas por quê? Ó? Na verdade, são três, né? Estou falando duas porque nós vamos estar só essas duas aqui, ó, por operações elementares e pela matriz adjunta, ok? Operações elementares eu vou falar já já nesse vídeo mesmo, para a gente finalizar. Matriz adjunta fica para a próxima oportunidade, a gente tem que falar de determinante, outros conceitos. E resolução através de sistemas lineares é o nosso próximo conteúdo. Então, a gente não vai falar isso agora, vai falar bem depois, quando nós estudarmos sistemas lineares. A gente não estudou ainda, tá bom? Então, vamos nos concentrar aqui. Primeira coisa, para eu fazer a inversa, não esquece disso, ó, de que é a inversa através das operações elementares. Ó. Então, nós temos que saber quais são as operações elementares e o que elas fazem. Então, a primeira coisa, são três. Uma, duas, três. Somente três operações elementares, tá bom? E aí, nós temos a primeira, troca de linhas. Eu posso trocar duas linhas de qualquer matriz que eu não vou alterar a matriz em qual sentido? No sentido do problema que eu falei para vocês, tá? Então, pensar que essa matriz representa um problema, falei agorinha, né? Com uma, duas, três, quatro variáveis. Se eu trocar as linhas como foi trocado aqui, ó, linha 2 e 3 trocaram de lugar, é o mesmo problema. Não mudou o problema. Mudou a matriz, claro, não é a mesma matriz, mas representa o mesmo problema. De maneira simples, é isso, ok? Então, eu posso sempre trocar duas linhas. É a primeira operação elementar, troca de linhas. Quais linhas eu vou trocar? Depende do seu problema, tá? Aí vai ser de forma conveniente. Com os exercícios a gente vai vendo isso. Segunda operação. Eu posso pegar uma linha e multiplicar por uma constante. Fazer uma multiplicação por escalar, que a gente falou agora, ó, por um número real. Também não altero o resultado. Qualquer linha. Nesse caso aqui, ele falou, ele pegou a linha 3 e multiplicou por 4. Observe aqui, ó, isso aqui multiplicou
tá? Tem de interessante a mesma coisa, pessoal. Essa matriz representa o mesmo problema da primeira, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Opa. Então, a primeira matriz, deixa eu apagar aqui, na verdade eu queria apagar aqui, deixa eu... Pronto. Então, esta matriz representa exatamente o mesmo problema desta matriz aqui, ó. E por fim, repetindo tudo que eu já falei, a mesma coisa que a gente pode fazer combinação linear de linhas. Então, nesse caso aqui, ó, vou até mudar a notação, a gente vai usar mais linha 2, recebeu a linha 3 vezes 5, menos 8 vezes a linha 2, fazendo elemento por elemento. Então, a gente está trabalhando esse elemento com esse, fez a continha, né, substituiu nessa formulazinha aqui e deu 0. E aí, um por um, foi feito a mesma coisa, tá? Então, posso fazer esses 3 tipos de operações que eu não estou mudando o meu problema, tá bom? E aí, qual que é a técnica? Lembrando que a gente quer fazer a inversa, né? Então, o objetivo nosso é fazer essa continha aqui, ó. A gente vai fazer uma justa posição da matriz, que nós queremos a inversa. Ó, a pergunta é o seguinte, né? Ó, dado A eu conheço, né? Vamos colocar aqui, ó. A eu conheço. Vou fazer assim, só para ficar bem claro. Sei quem que é. Tá lá no problema, tá? Eu sei quem que é a matriz. E aí eu quero descobrir a sua inversa. Então, como que eu faço essa conta? Vou escrever a matriz A. Deixa eu só pôr um probleminha aqui. Vou montando esse probleminha para a gente, tá? Só entender que a resposta vai ficar no outro vídeo. Então, eu tenho essa matriz, eu quero a sua inversa. Reconstruindo o raciocínio. A inversa de A é aquela matriz que, quando eu multiplico por A, vai dar a identidade. E qual que é o processo que nós vamos fazer? Esse processo aqui, ó, tá? Essa é a dica aqui, ó. Nós vamos pegar a matriz A, escrever literalmente a matriz A, ó. 1, 2, 3, 4. Passar uma linha pontilhada, tá? Que é esse traço aqui, ó. Como se fosse esse traço aqui. A gente está separando. E ao lado nós vamos escrever a matriz de identidade da ordem que nós estamos. Nesse caso, ordem 2. 1, 0, 0, 1. Essa é a nossa matriz de resolução do problema. Nós falamos que é a matriz por justa posição. Tem a matriz A e a matriz identidade ao lado. E vamos fazer uma sequência de contas aqui, ó. Vamos fazer uma sequência de contas. Eu vou indicar aqui, tá? Com 3 pontinhos. E lá no final, usando somente uma dessas 3 operação elementar por vez. Não posso usar outra coisa senão uma dessas 3 aqui por vez. Até chegar nessa composição aqui. Eu quero chegar que desse lado fica a matriz identidade e automaticamente, quando eu fizer as contas do lado de cá, vai mudando também, vai aparecer a matriz inversa. A ideia é muito simples. Aqui vai aparecer a matriz inversa. Tá? Esse é o método. Não vou fazer aqui porque a gente vai ter um vídeo de exercício. Tá bom? Então, o objetivo é transformar aqui, ó. 1, 0, 0, 1. Ok? Bom, pessoal, é isso. Esse aqui já é material da próxima aula. Só vou voltar rapidamente aqui, só para explicar, né, aquele slide que eu coloquei como motivação. Então, os exercícios que nós estamos fazendo aqui não vai ser associado a problema, tá bom? Só para a gente não gastar tanto tempo. A disciplina é curta, né? Nós temos um bimestre para revisar tudo aí de álgebra. Mas esses exercícios poderiam ser dessa maneira aqui, né? Exercício prático, né? Exercício aplicado. Embora bem simples, tá? Então, fica esses 2 exercícios aqui, ó, tá? Para vocês lerem, entenderem, ver qual que é a utilização das matrizes aí, ok? É isso. Até o próximo vídeo, pessoal.